Pessoa perdida. Bom dia, bom dia. Vamos começar, né? Vamos começar orando primeiro, antes de eu estampar falar? Senhor, muito obrigada pelo privilégio de poder estar na sua casa. Como o salmista diz, Deus, que a gente anseia estar aqui todos os dias, Senhor, todos os dias, para aprender, para contemplar. Obrigada, Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor pensou isso para nós, Deus. Uma família, um povo para estar junto, para ser irmãos. Muito obrigada. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra ache lugar de honra no nosso coração, que o Senhor transforma, Deus, a nossa vida, pouco a pouco, todos os dias, até a imagem de Cristo, ó Deus, aparecer em nós. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria. Fala conosco hoje, eu clamo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma lembradinha só para entrar no assunto, né? Então, para quem chegou hoje, a gente está estudando esse livro dos 10 elementos, né, da feminilidade. A gente começou na quinta, está retomando ele no domingo, e o último elemento vai ficar para a última quinta de novembro. Então, a gente faz o encerramento do livro em novembro, e aí a gente vai fazer uma confraternização, e depois eu falo melhor desse dia, tá? Relembrando, então, para a gente retomar aqui, o livro traz os 10 elementos do livro de Tito, né? Baseado no livro de Tito, capítulo 2, a gente vai ler já já. E os 10 elementos que a gente já viu até agora, vimos 8, são esses. Primeiro, discernimento. A mulher verdadeira tem o pensamento correto, porque ela pensa de acordo com a sã doutrina. Então, lembrando, tudo que está entre aspas é a reprodução exata do que está lá em Tito, tá? Honra. A mulher verdadeira dá muito valor a Cristo. Ela é reverente na sua maneira de viver. Honra. Afeição. A mulher verdadeira valoriza sua família. Ela ama seu marido e seus filhos. Quarto, benevolência. A mulher verdadeira é caridosa. Ela é bondosa. No 5, disposição. A mulher verdadeira cultiva um espírito amável. Ela se sujeita ao seu marido. E essa sujeição não pode ser forçada, né? Tem que ser boa disposição. O legado. A mulher verdadeira é uma mãe espiritual. Ela ensina o que é bom. 7, beleza. A mulher verdadeira expõe a atratividade do evangelho, para que a palavra de Deus não seja difamada. É uma vida que mostra que o evangelho é belo e que as pessoas precisam despertar uma curiosidade, né, no evangelho através daquilo que a gente vive. 8, foi domingo passado. Virtude. A mulher verdadeira, ela é pura, ela precisa se esforçar para ser pura. E a gente viu também por que a gente usa essa expressão, a mulher verdadeira. Por que o livro usa, né? Porque traz a gente sempre para lembrar que o dono da marca mulher é Deus, né? O dono da forma é Deus. Foi Deus quem pensou a mulher, foi Deus quem criou a mulher. Então, quando ele diz o que ele espera da mulher, é essa voz que a gente tem que ouvir, não a da sociedade, né? Que diz tantas coisas que a mulher precisa ser. Então, se a gente quiser ser uma mulher de verdade, vamos resgatar o projeto original, e o projetista foi o próprio Senhor, né? Foi o próprio Senhor. O assunto de hoje não é fácil para mim, imagino que para vocês também não. Preferia ter sorteado esse tema melhor, passado para as colegas. A disciplina, tem a ver com a prudência, né? Ser prudente, ser disciplinada. Vamos relembrar Tito 2? Bom dia para quem está chegando. A gente relembrou o que já vimos e vamos ler Tito 2 para pegar o 9º elemento. Então fala assim, vamos ler juntos? Tá bom, vai para ler? Tá nítido, tá? Tito 2, de 3 a 5, nosso texto base, né, desse livro, fala assim, ó. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa
e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, de 3 a 5. E o de hoje, prudência, prudência. E as autoras vão levar a gente no raciocínio da prudência para a disciplina, para o domínio próprio. Porque a prudência está amarrada na disciplina, no domínio próprio. Oi? A mulher verdadeira, ela faz escolhas intencionais e sábias. Ela é prudente. Então, ela não vai no deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ela não vai na maré, ela vai com razão. A gente precisa ser mulher que faz escolhas com intenção, com sabedoria. Prudência. Prudência. Introdução, vamos lá. Quando já temos, vamos pensar nisso, ó, quando já temos mais do que o suficiente para comer, mas nos servimos de novo, não temos domínio próprio. Quando ficamos acordadas até muito tarde, surfando na internet, sabendo que temos que acordar cedo no dia seguinte, não temos domínio próprio. Quando tardamos para fazer a declaração de imposto de renda, esperando o último dia para ficar naquele pânico, não temos domínio próprio. Quando gastamos e nunca economizamos, não temos domínio próprio. Quando passamos horas a fio nas redes sociais e na televisão, mas não temos tempo para estudar a Bíblia e orar, não temos domínio próprio. Quando nossas emoções são controladas pelas circunstâncias, não temos domínio próprio. Quando proferimos palavras duras sem pensar, não temos domínio próprio. Quando escolhemos os prazeres passageiros do pecado, perdendo a bênção eterna da obediência a Cristo, não temos domínio próprio. Quando temos excelentes intenções, mas não conseguimos levar adiante, não temos domínio próprio. E alguém escapa dessa lista? Difícil, né? Difícil. Lutar para ter domínio próprio é um desafio contínuo, uma luta diária, todos os dias. Vamos vencer umas batalhas, perder outras. Todos os dias, é uma luta diária. E a palavra de Deus, 2 Pedro, vamos ler? 2 Pedro 1, de 5 a 9, fala assim. Vou colocar todo aqui. Por isso mesmo, tudo que eu pintei de colorido, a gente vai falar nele, tá? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Olha só, a gente vem nessa linha de que uma vez que a graça nos alcançou e o Senhor nos chamou para ser parte do povo dele, isso ele faz sozinho, lembra? É ele que põe fé, é ele que se revela, é ele que nos convence, é ele que nos chama. A salvação inteirinha dele, né? Ótimo. E aí, Paulo vai nos dizer que agora, uma vez salvos, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. E aí, nessa linha que Pedro continua, tá? Então vamos aqui, ó. Uma vez que a gente recebeu a fé, a gente precisa se empenhar. Falou empenho, falou esforço, significa algo que eu tenho que correr atrás com um pouquinho de esforço. Não é algo que vem, né? A gente não acorda felizinha com isso pronto. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, que é a pureza que nós vimos semana passada. Nessa pureza, o conhecimento, depois o domínio próprio. Depois do domínio próprio, a perseverança. Vocês percebem que é uma subidinha? A gente tem fé, a gente se compromete a uma vida pura, virtude, pureza, piedade, compromisso com aquilo que Deus espera. Depois que eu me comprometi com isso, eu vou me aprofundar no conhecimento. Aí eu preciso saber o que é que esse pai espera de mim, né? O que é que esse pai espera? Se eu me comprometi com a pureza, o que é essa vida? Depois do conhecimento, o domínio próprio. Aí vem as lutas. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer o outro. Domínio próprio. Entendi o domínio próprio? Vem a
perseverança, porque ele não é fácil, ele vai ter que ser buscado com afinco. Perseverança, piedade, é uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Eu achava que era aquela pessoa que dá dinheiro, caridoso, piedoso. E eu estudei que piedade não. Piedade, vida piedosa é a vida segundo a palavra de Deus. É aquele que vive o Espírito Santo, vive a palavra de Deus, vive aquilo que Deus quer que a gente viva, a humildade. Isso é ser piedoso. Bem resumido, né? Piedade é mais ainda que isso. Depois da piedade, a fraternidade, que é a gente estar junto, cuidado uns com os outros, e a gente acrescenta o amor. A gente acrescenta o amor. É a subida da vida cristã e o domínio próprio está aí nesse meio. Por quê? Vamos seguir. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Outra pausa. Por que eu gosto de pausar? Porque a gente às vezes pega para ler, a gente lê para cá, fecha a Bíblia, sai andando e não rumina, né? Não debulha. Olha só o que Pedro fala aqui, porque se essas qualidades existirem, significa que esse pacote não vem junto com a salvação. Quando a graça alcança, ele não entrega um kit de mantimento, assim, que cai junto, e aí vem tudo bonitinho, que download, né? Download completo, feito com sucesso. Não, ele colocou sim. Então eu preciso correr atrás. E se isso crescer na minha vida, são essas qualidades que vão me impedir de ser improdutiva e inoperante. A gente precisa disso para viver uma vida cristã saudável. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Não, isso não é para mim. Só quero a salvação. Isso não é para mim. Muito difícil esse negócio de purificação, de virtude, de domínio próprio. Deixa isso para quem quer ser um pouco melhor. Eu estou bem assim, eu não quero. E aí Pedro está falando, você está se comportando como alguém que não vê. Está se comportando como alguém que prefere se esquecer de onde veio, da lama do pecado. E é como se a gente esquecesse aquele cheiro ruim, aquela coisa melada da lama do pecado. O Senhor nos tira de lá e a gente fala, não quero lembrar disso não. Quero permanecer como eu estou, cego. A luta com o domínio próprio, ela não é natural. O domínio próprio não nasce com a gente. Ele exige aprendizado, treinamento. Esse que a gente viu Pedro falar. Se esforça, se empenha, e se essas qualidades existirem, ou seja, eu preciso correr atrás. E o domínio próprio é o autocontrole, o controle de si mesmo, comedimento, equilíbrio. Como isso é difícil, né, irmãs? Como isso é difícil. Eu estudei essa lição esses dias, eu falei, Deus, tem certeza que eu vou ter que falar disso? Porque é uma luta. Gente, domínio próprio é uma luta. É o controle de si mesmo. O domínio próprio, de acordo com a Bíblia, é mais uma questão de coração do que de administração pessoal. Está mais relacionado àquilo que eu penso. Quando a gente fala coração na Bíblia, a gente está falando desse negócio que pulsa sangue, né? Bombeia. A gente está falando do controle da vontade, das emoções. É disso que a Bíblia fala quando ela chama coração. E o domínio próprio, ele mora aí. É nesse centro de vontades, de emoções. É muito mais do que a minha agenda, sabe? Acordar às 8, vou fazer exercício, não é isso que é domínio próprio. Isso é organização pessoal, né? Isso é rotina, não é disso que fala domínio próprio. É muito mais do coração. Gálatas 5:22 coloca o domínio próprio também como um fruto do Espírito. E agora a gente vai juntando essa ideia, a gente está construindo, né, o nosso domínio próprio. Então é algo que eu me empenho, é algo que eu me esforço, a gente já viu, é algo que eu preciso desenvolver, porque faz parte da caminhada cristã. É algo que se eu falo, não estou afim, a Bíblia fala que estou me comportando como uma cega que se esqueceu do seu pecado. Como uma cega que se esqueceu do seu pecado. E aí a gente está vendo agora que ele é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o domínio próprio também é algo que o Espírito Santo desenvolve no nosso coração, na nossa vida. Por quê, né? Porque sem a ajuda do Espírito, a gente não ia conseguir. Mas o perigo é a gente achar também que ele vai ter que se virar sozinho. Não tô afim, não quero, não tem um lugarzinho aqui, ó. Não tô afim, não quero, não é para mim, o Espírito que se vire, né? Deus não tem força? Então ele que me domine sozinho, né? Quando a gente está vendo que não é isso que a palavra fala, a gente vai continuar esse raciocínio. Olha o que Tito 2 fala. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, esse a graça eu que pus, não está na Bíblia, tá? Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, para quem chegou agora, a gente está falando de disciplina. Tito, né, no livro que a gente está estudando dos 10 elementos, fala que as mulheres precisam ser prudentes. E aí, na ideia de ser prudentes, a gente veio para a disciplina e a gente está vendo domínio próprio, tá bom? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Então, essa mesma graça de Deus que me alcançou e me salvou, louvado seja Deus por isso, e vocês também, é ela que me diz que eu preciso renunciar às paixões mundanas. É esse mesmo gesto de amor que diz, não para aí, a salvação não termina só na parte que eu fiz, agora vamos lá, agora é com você também, agora é comigo também. E é essa graça que vai nos ajudar a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, ela é muito mais do que esse ato de generosidade. Assim, acho que a palavra nem é essa, generosidade, né? Tem que ser uma palavra melhor para falar isso que eu vou falar, mas a gente sabe que a gente é salvo pela graça, né? Efésios 2. Mas essa palavra graça, ela é muito além disso, sabe? Ela não é só esse ato de amor generoso, assim, sacrificial, que vem e nos resgata. A graça, e o Novo Testamento fala tanto dela, a graça, ela também é uma gasolina. A graça, ela também é um combustível. A graça é algo que eu também preciso buscar para ter energia, para viver essa vida de maneira sensata, para renunciar à impiedade, às paixões mundanas. É essa graça que eu tenho que me esforçar para encher meu coração dela e buscar, entendem? Não sei se eu consegui fazer entender. Ela é mais do que esse ato de bondade. Então a gente está vendo que o controle de si mesmo, né, o domínio próprio, vem também pelo poder do Espírito Santo. Guarda esse bom dia, tem um lugarzinho aqui na frente, embaixo do ventilador. Ó, minha ideia foi bem sugestiva. A gente está falando sobre domínio próprio, tá bom? A palavra grega para domínio próprio, ela é sofron, né? Esse livro é cheio de explicar essas coisas que elas estudaram, né? E no original, ela traz essa ideia de mente sadia, mente sã, mente salva, bem alicerçada, mente segura. Isso descreve mais do que um comportamento. Mente sã, essa ideia, essa palavra grega para sofron, que é o domínio próprio, ela traz mais a ideia de uma estrutura mental, é a forma como é a mente de alguém, uma mente sã, sadia, e que nos capacita para um comportamento de domínio próprio. Como que eu vou conseguir uma mente sadia, né? Como que eu vou conseguir uma mente sadia? Armazena, volta. Traz a ideia de nos refrear, literalmente puxar os freios. Porque sofron, eu não trouxe isso aqui, mas elas no livro, que estudaram grego, né, elas partilharam, essa palavrinha sofron, ela é a junção, né, de duas.
E uma delas tem a ver com frenia, de frenar, de frear. Então também traz essa ideia de puxar os freios. Puxar os freios. O domínio próprio significa que eu tenho que me segurar, me conter também. E aí vamos pensar juntas, né? Um relacionamento não esfria e fica problemático do dia para a noite. Isso acontece gradualmente. O casal falha repetidas vezes em pôr os freios nas suas ações, pôr os freios nas suas palavras. Uma mulher não acorda uma determinada manhã e decide ter um caso amoroso. Não. Isso acontece porque ela falha dia após dia em puxar os freios da sua mente, puxar os freios das suas fantasias, puxar os freios dos seus pensamentos, dos seus limites sexuais. A gente não decide isso de hoje para amanhã. Gradualmente a gente vai avançando, parando de puxar os freios. Atenção, né, aos detalhes, a gente precisa se atentar aos mínimos. Os mínimos. Qualquer desvio daquilo que a palavra de Deus ensina, a gente precisa puxar, traz de volta, pensa, opa, preciso abandonar, porque isso não vai dar certo. Provérbios 25, 28 fala: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então a Bíblia compara a pessoa que não tem domínio próprio como alguém exposto, vulnerável. Por que eles trouxeram esse texto? Naquela época, Velho Testamento, né? Não sei se vocês já viram, devia ter colocado uma figura, mas não fiz. As cidades eram protegidas por muros. Vocês devem ter visto assim, filmes, né? Então, o povoado, aquela muralha enorme, aquele portão, né? E as pessoas, para entrar na cidade, tinham que adentrar aquele mega condomínio fechado, cercado, porque aquilo era proteção, né? Era a proteção daquele povo, daquela cidade. E Provérbios diz que aquele que não se domina é comparado a uma cidade daquela época sem muros, aberta, desprotegida para ataque, vulnerável para quem quiser chegar e mexer, roubar, quebrar. Assim que a gente fica quando a gente abre mão do domínio próprio. O domínio próprio é uma proteção, uma proteção. Quem somos nós no rolê do domínio próprio, né? Quem eu sou? A que luta ou a que fala? Não é para mim. A cega, como a palavra de Deus disse no primeiro versículo que a gente leu. Seja honesta. A sua boca saiu dos trilhos? Você precisa refrear o uso de língua grosseira e o sarcasmo cortante. E quanto à fofoca, a crítica, e quanto à forma como encara a vida, e quanto à forma como encara a vida. Eu nunca pensei que domínio próprio tinha a ver com isso. Você precisa de rédeas nos seus sonhos e na sua imaginação? E quanto ao tempo gasto no celular, na TV, e quanto aos hábitos alimentares e consumistas e aquilo que a gente sonha, é refreado? Tem domínio próprio? Como precisamos de uma mente sã para puxar os freios, uma mente firmada na palavra de Deus, como eu preciso de conhecimento, como eu preciso saber o que Deus espera de mim, para que isso acenda uma luz vermelha na hora que eu me desviar no mínimo. Opa, volta, puxa o freio. Volta, volta. O domínio próprio tem a ver com os pensamentos, tem a ver com temperamento, tem a ver com língua, tempo, corpo, tesouro, tudo contido, tudo debaixo da submissão a Deus. O domínio próprio não é algo que a gente faz pelo nosso próprio prazer, porque ele não é facinho, assim, mamão com açúcar, né? O domínio próprio é algo que eu faço porque eu entendo que eu preciso me submeter ao Senhor. Eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Bíblia diz que ela é. Então, se eu quero viver isso, eu preciso refrear meu pecado. Eu preciso refrear aquilo que me afasta de Deus. E aí, isso me coloca em mais submissão ao Senhor, porque vai me mostrar que eu preciso dele. Eu preciso da atuação do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Senhor. Preciso de sabedoria, preciso de conhecimento, preciso de Espírito de Deus atuando aqui. Preciso parar e dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala. Preciso reconhecer que na minha força, no meu braço, eu não consigo. E aí que entra a humildade. Não é na força do nosso braço, é na submissão a Deus. Na submissão a Deus. Paulo queria
que nós entendêssemos a grandeza do poder de Deus, que é vasto, acessível e trabalha em nós. Vamos lá. Como conseguimos domínio próprio? Vamos ler alguns textos, a gente já fala sobre eles. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como é mesmo o nome do espírito que Deus deu que mora aqui? E o Espírito Santo, na Trindade, ele é o que mesmo? Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é Deus. Já parou para pensar nisso? Então, o Senhor vem, me alcança com a sua graça, nos salva. Já estava bom por aí. Estava bom já. Porque a gente não merece o inferno pela nossa desobediência. Já estava de bom tamanho. Mas ainda assim, ele diz, olha, eu não quero que você viva na lama do pecado, eu quero que você viva uma vida de pureza, de virtude, porque essa vai ser melhor para você e vai te livrar das consequências ruins do pecado. Mas olha, eu sei que você não vai conseguir sozinho. Então eu vou colocar uma porção de mim dentro de você. Isso é o nome, como é o nome dele? É o Espírito Santo. Então é muito sério quando eu deliberadamente falo assim, não tô nem aí, quero viver essa vida que Deus espera para mim, não. Deixa para quem quer. Peraí. E a porção de Espírito Santo que está no seu coração, a porção de Deus que está aqui? Como que a gente faz, né? Como que a gente faz? O domínio próprio e a vida cristã é uma vida de parceria. É 99% do Espírito Santo que me leva a Deus. Mas esse 1% que eu preciso. Não sei se a regra é bem, se a proporção está assim, está certa. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou chamando para um lado humanista. A gente consegue, a gente que faz. Não, não é, porque a gente não consegue, a gente não faz, nossa carne é podre, a gente não faz sozinho. Mas o que a Bíblia está mostrando é que eu preciso também me empenhar, me esforçar, eu preciso desenvolver minha salvação, eu preciso aumentar o meu conhecimento, eu preciso lutar para viver uma vida que agrada ao Senhor, eu preciso me dominar. E Deus não me deu um espírito de covardia que sai correndo porque o desafio é grande, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, então ele me chamou para a sua glória, para a sua virtude, para a sua pureza. E como é que ele me dá toda essa força? Pelo conhecimento dele. Como é que a gente conhece ele, né? Como é que a gente conhece nele? E o Senhor me largou nessa vida de vida cristã, se vira e faz tudo que eu quero que você faça? Não, ó. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Ele está conosco nessa luta. Mas eu preciso fazer a minha parte. 2 Timóteo 3, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Nossa, olha a lista, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desses. Esse texto horroroso, a gente tende a pensar que está falando do povo do mundo, né? Não, são eles. Não eu. Não, eu não, eles. Eles. E aí a gente lembra do publicano do fariseu. Lembra da oração do publicano do fariseu, né? Vocês sabem disso, o publicano batia no peito e falava, Senhor, obrigado, porque eu não sou como ele. O fariseu, perdão, batia no peito e falava, obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador que nem ele. E aí a gente olha para essa lista e pensa nessa, obrigado, Senhor, porque eu não estou aí. Mas ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. E olha como que ele termina. Tendo aparência de piedade. Sabe, irmãs, às vezes somos nós sim essas aqui. Porque a gente tem aparência de piedade. A gente vem à igreja, a gente participa na célula, a gente pede oração quando a gente tem alguém enfermo, a gente dá dízimo, a gente assiste uma pregação de vez em quando durante a semana. A gente tem aparência de piedade, a gente tem. Tanta gente tem, mas eu preciso ficar atenta.
Não é só a aparência de piedade. Eu preciso do poder de Deus atuando em mim. Porque eles têm aparência, mas eles negam o seu poder. Poder de quem? De Deus. Quem é esse poder mesmo? É o Espírito Santo. Vamos seguindo. Em alguns versículos que a gente vem vendo aí, fica muito claro para a gente que a gente só conhece isso, só vai conseguir isso através do conhecimento de Deus. Várias referências que foi lidas chegam nisso. Através do conhecimento de Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus, mais domínio próprio eu terei. Porque o conhecer a Deus... Eu não estou tendo, eu estou precisando conhecer. A gente vai chegar lá, mas o conhecer de Deus... O que é um conhecer de Deus? É mergulhar de cabeça na palavra de Deus e na obediência, né, Lu? A gente vai chegar nisso aí no final. Quanto mais eu mergulho de cabeça no conhecimento do que Deus tem para mim, do que Ele é, do padrão de excelência dEle, e que Ele espera isso de mim e eu me comprometo a obedecer, eu vou ter domínio próprio. Chega no fim. Vamos lá. Efésios, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Vamos pausar um pouquinho nesse iluminados. No versículo anterior, eu esqueci de falar sobre esse negando o seu poder, né? Elas falam bastante sobre esse finalzinho. O que é negar o poder de Deus? O que é? Por que está falando que essa turma aqui tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus? A gente já viu que o poder de Deus é o Espírito Santo que habita aqui, certo? A gente já viu também que é esperado que a gente desenvolva a salvação, que a gente se empenhe, que a gente se esforce. São as palavras que vêm para nós. Então, negar o poder de Deus é deixar isso para lá. Não é para mim. Eu não quero. Eu não quero. Buscar ao Senhor para mudar de vida dá muito trabalho. Eu não quero. Me comprometer? Não, dá muito trabalho. É mais fácil responder, é mais fácil falar, mas fácil nem saber, porque aí se a gente não sabe, a gente precisa obedecer. Dá muito trabalho esse negócio de vida cristã. E aí a gente não vai a Deus. A gente se coloca numa posição de não ser com a gente. Ele se falou, a gente conhece o outro, mas eu não tenho. Quando se coloca nessa posição de que eu não sou assim, eu sou santo, então eu não reconheço o poder de Deus, não sei lá onde vem, eu não conheço o meu pecado. Eu sou falha, eu sou perdão. Que a gente precisa, né? A gente precisa. A gente tem a tendência de achar que porque a gente é pecador, certo? Não estou falando que a gente não é. A gente é, a Bíblia fala que a gente é. Mas a gente aceitou essa frase de uma maneira muito confortável, sabe? Então, porque eu sei que eu sou pecadora, porque a minha natureza é pecadora, porque a minha carne é pecadora, então para que eu vou lutar contra isso? Deixa assim mesmo. E é aí que está errado. É aí que está errado. Não é para essa salvação que o Senhor nos chamou, não é para isso que Ele morreu. É aí que está errado. É a gente se conformar com essa verdade, que é verdade sim, e deixar de lutar para melhorar, para vencer, para servir ao Senhor com excelência, para agradar ao Senhor numa vida que é pura. Está errado. É como se lá no fundo a gente não acreditasse que o Espírito de Deus que mora aqui, ele é suficiente e adequado para me ajudar nessa batalha. Então, vou buscar não. Vou me empenhar. Eu não acredito que isso é suficiente. Isso é pecado, isso é mentiroso, isso é diabólico, né? A gente não busca Deus e aí nas nossas batalhas contra a carne a gente sempre perde e a gente vai deixando assim mesmo, dia após dia, dia após dia. Vamos terminar esse outro versículo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O Espírito de Deus é uma força poderosa. Eu só preciso ter o meu olho iluminado para mim perceber isso e mergulhar de cabeça mesmo na leitura da palavra, na obediência, porque Ele é uma poderosa força e vai me ajudar nessa luta do domínio próprio.
Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. A gente só lembra desse versículo quando a gente está pedindo uma cura, né? A gente está pedindo uma provisão financeira, além das nossas forças. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Conforme o seu poder que atua em nós, esse poder atua em nós. Atua em nós, eu preciso buscar. Estou acabando. O comportamento irracional. Quem que age mesmo? Quem que é irracional? Bicho, né? Bicho. O comportamento irracional, a compulsão, a instabilidade, a compulsão, não pensa, só vai fazendo, vai se enrolando, quando vê já foi, a compulsão. A instabilidade, aquele que nunca é firme, né? Igual onda, ele vai, ele vem, ele nunca está em lugar nenhum. O comportamento carnal, já que eu sou pecadora, eu vou me esbaldar, vou me entregar. São evidências de uma mente que não é sã, não é saudável. São evidências de uma mente que não conhece, evidências de uma mente que não se importa, que não se empenha, que não se esforça, que não obedece. Precisamos aprender a pensar direito. Percebe que o pensamento errado leva ao comportamento errado. Então, se eu não me convencer de que eu preciso lutar contra o pecado, de que eu não fui feita pecadora para ser toda hora derrotada, o pecado ele tem que ser um tropeço, um escorregão, não uma escolha, não um estilo de vida. Se eu não tirar isso da minha mente, eu vou viver nele. Deus não nos salvou, Jesus não pagou aquele preço que pagou para a gente fazer do pecado milkshake, entrar de cabeça todo dia, que delícia, refrescante, delicioso. Não pode ser assim. Se eu pensar assim, eu vou agir errado. E se eu parar para calibrar a minha mente com as verdades da palavra de Deus, eu preciso conhecer o que o Senhor espera de mim, para renovar a minha mente mesmo, para mudar a minha maneira de agir, Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente quer o fim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente não quer o começo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprende a pensar direito. Se eu fui chamada para pensar direito, eu preciso aprender a pensar direito, para poder agir direito. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu trouxe esse versículo, porque quando a gente fala de domínio próprio, a culpa sempre é dele, né? Porque o diabo... Estou numa luta, que eu estou vendo o diabo na minha vida toda hora, de frente, porque o diabo... E a gente fala às vezes mais dele do que de Deus. Porque tudo é culpa do diabo. De mim? Tudo é culpa do diabo. Tudo. E aí, é verdade que eu tenho que ser sóbria e vigiar, porque ele está ao redor, procurando alguém a quem possa devorar. Mas a Bíblia, em nenhum lugar, e é por isso que eu tenho que ler, para poder conhecer, em nenhum lugar a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida está à mercê do diabo. Em nenhum lugar a Bíblia vai dizer que o diabo faz com a gente o que ele quer. Vocês lembram de Jó? O livro que mais fala do diabo é Jó, né? Mas para ele fazer o que fez com Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. E ele só foi até onde Deus permitiu. E aí, embora a história de Jó seja difícil, fala de sofrimento, a gente via que até onde Deus permitia, ele ia. Mas Deus estava lá. E Jó vê o cuidado de Deus em toda aquela aflição. E é um livro maravilhoso de ler. Você chega no final, depois de tudo que já passou, quem conhece um pouquinho vê que o negócio foi difícil, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não acho que é uma frase de quem estava arrependido de ter passado o que passou. Então, o diabo, ele não é
Ele não é a nossa pedra de tropeço todo dia. O diabo não acorda pensando na luva, o que eu vou fazer hoje para... Não, gente, a gente não tá com essa bola toda, sabe? A gente não tá com essa bola toda na ficha dele. E domingo que vem, a gente vai falar sobre tentações. E aí a gente vai falar mais do diabo e do que realmente faz a gente cair em pecado, sabe? O que realmente cai. Mas só guarda essa ideia. Não é tudo culpa dele. Na verdade, a menor parte é dele. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele anda ao redor, mas ainda Deus aqui guarda. Hã? Procurando a quem possa. Exato, procurando a quem possa devorar. Então tem gente que está melhor guardada aí, ó, nesse rolezinho aí, né? Tem gente que está melhor protegido nesse rolezinho. Ele está procurando os vulneráveis, ele está procurando os que estão sem muro, ele está procurando os abertos. Romanos 12:2, já falei dele, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma do padrão do mundo, daquilo que eles pensam, daquilo que eles agem, dos valores que eles têm, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso transformar a minha mente, eu preciso pensar direito para agir direito, para ser capaz de comprovar, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nesse mundo a gente está sujeito a tantas aflições. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, venci o mundo. Então também a Bíblia não fala que a vida cristã é uma vida livre de problemas, não. De doença, não. Não é. Não é. Quem acredita nessas frases de que foi chamado por Deus e agora é só prosperidade? Gente, isso é mentira, isso é diabólico, porque a Bíblia não fala disso. Não fala disso, fala que a gente ia ter aflição. Porque estamos num mundo caído. O pecado afetou toda a raça humana e nós estamos nesse meio. Então vem doença para justos e injustos, para salvos e não salvos. Vem problemas para todos. Eles vêm. Eu preciso transformar a minha mente para saber como agir no meio de tudo isso. Como agir. O pensamento e a oração corretos são essenciais para vencer a batalha contra os atos destrutivos, para o domínio próprio. Eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso me empenhar, me esforçar. Terminando, 4 passos para o domínio próprio. Gente, isso não é fácil, tá? Nem para mim. Muito menos para mim. Muito menos para mim. Eu sou agitada, meu dia começa já no 220, vai até o final, quero resolver tudo rápido, porque eu não tenho que perder. Esse negócio de refletir, parar, pensar, se controlar e trazer... Calma aí, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que não falar. Isso não é fácil para mim também. Mas é um compromisso que a gente tem que ter todo mundo. Todo mundo, porque nós somos chamados para esse time, para esse rolê, né? Reflita sobre a situação, avalie as motivações. Por que eu quero isso? Por que eu estou irritada? Por que eu estou irritada? Por que eu estou tão nervosa? Por que eu estou respondendo? Porque o motivo sempre vai estar aqui, ó. Às vezes a culpa nem é do menino que derrubou o negócio no chão que eu limpei. Eu já estou irritada. Eu já estou descontente. Eu não pus o freio na minha imaginação e no calor que estou fazendo hoje, eu queria estar na praia e eu estou no interior. Daí eu já estou tão irritada que o cachorrinho faz xixi no chão e eu quero dar nele com a vassoura. Mas onde está o problema? Puxa o freio da sua vontade, puxa o freio da sua motivação, dos seus sonhos. Será que aquilo que eu estou sonhando tanto tem a ver com o que Deus tem para mim? Pensa. Sejam sóbrios, né? Reflita, sobriedade. Já leu esse versículo. O diabo procura a quem possa devorar. Não seja você a do muro baixo, sem domínio próprio, a que está exposta. Vigia, reflite, não se precipite. Prepare-se para uma ação espiritual. A gente age por impulso e isso precisa ser dominado, né? Calma, se contenha. Substitua os padrões errados pelos padrões da palavra de Deus. O que é que Deus espera que eu faça? Como é que eu tenho que agir? Por isso eu tenho que conhecer. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação.
Como é que a gente fica pronto para ação? Com a mente preparada, cheia, 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 abastecida. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Às vezes a gente tem a falha ideia de que é muito difícil esse negócio dessa luta de vida cristã, é muito difícil isso para lá, coisa chata, difícil, a gente tem que ficar toda hora nesse domínio, nessa luta. Não quero. Já estou salvo mesmo, e a gente tira de vista a graça que vai ser revelada com Jesus. Nós somos salvos por uma vida eterna. Quem de vocês foi salvo para viver aqui? Porque não está no meu ônibus. Não está no meu ônibus, porque eu acreditei, a Bíblia fala que a gente foi salva por uma vida eterna, certo? Então nós estamos indo para lá. Para lá. E quando eu me comprometo numa vida cristã que honra ao Senhor, é porque os meus olhos estão lá. Lembra do missionário John? Ele falou, aqui tem uns 2 domingos, toda a dificuldade que a gente passa, eu não posso pensar nisso, eu tenho que pensar naquilo que me espera lá. Isso faz diferença no domínio próprio também. Se eu pensar que a recompensa é só aqui, a recompensa também vem aqui, tá, gente? Quanto mais a gente é obediente ao Senhor, e a gente está vendo isso na história de Davi, né? Quanto mais eu obedeço ao Senhor, menos consequências ruins eu tenho na minha vida. Então, também vem recompensa para essa carne. Mas não é só aqui. Porque se você julgar que a recompensa daqui, embora seja muito boa, não vale a pena, não estou afim, você está perdendo a de lá. A recompensa daqueles que são chamados para viver a vida que agrada a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Senhor fala também de coroa, o Senhor fala de glória, tem algo melhor, vale a pena esforço, vale a pena esforço. Prepare-se, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Provérbios 4, 26, veja bem por onde anda. Isso tem a ver com puxar o freio, né? Será que o Instagram é ruim para o meu sonho e minha imaginação? Eu já tirei do meu celular um tempo. Porque só eu tenho a impressão que a gente trabalha, e o povo passeia. Puxa vida! Ninguém põe foto lavando banheiro no Instagram? Ninguém põe foto lavando a louça? Aquela pia suja, fogão engordurado, ninguém publica isso. Só eu faço isso, porque esse povo não, só passeia. Eu tive que tirar, porque aí isso vai dando na gente uma insatisfação. E me leva a pecar. Opa, então, se os teus olhos te fazem pecar, né, que a Bíblia fala, arranca, tira do olho. O que é que me faz, veja bem por onde anda, o que te faz pecar, o que te faz perder o domínio próprio? Tira isso, veja bem por onde anda, tira isso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, quem é que se corrompe por desejos enganosos? O velho homem. Então, se eu vivo uma vida toda hora estragada pelos desejos enganosos, pela minha própria vontade, pela minha própria cobiça, por aquilo que os meus olhos querem, eu estou me comportando como o velho homem, aquele que era antes de ser alcançado pela graça. Antes. Mas aí vamos voltar. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no seu modo de pensar, para se vestir do novo homem. E esse novo homem foi criado para ser parecido com Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Domínio próprio. Domina o pecado, domina a vontade, porque a gente foi chamado para se revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Lembra da dona Flávia falando domingo passado? Pouca gente estava aqui, ela falou de pureza, e no finalzinho, ela falou, eu não sei o nome da profissão agora, esqueci, o purificador de prata, tem um nome, esqueci, tá? O purificador de prata, ele segura a prata e aqui embaixo fica um fogo, e aí ele vai segurando e vai caindo as impurezas, né? Vai caindo aquelas impurezas, ele vai segurando ela aqui. E aí alguém perguntou assim, quando que você sabe que está na hora de parar, de fazer isso? E ele respondeu, quando eu enxergar o meu rosto na prata, ela está pura. E aí o Senhor nos chamou
para ser semelhante a Ele. Então a impureza tem que sair. E como é que sai mesmo? É no Nescau, geladinho? É no fogo. É no fogo. Então as lutas vêm mesmo, as lutas vêm, mas é para eu ir buscando o Senhor, fortalecendo o Espírito Santo, vencendo, me dominando para me tornar semelhante a Ele, semelhante a Ele. 3. Confie no Espírito Santo que habita em você e que tem o poder. O poder não é o meu braço, o poder é dessa porção de Deus que habita aqui. Poder para capacitá-la a dizer não à carne, e sim para o que de fato honra a Deus. Para ouvir, né? E confia. Senhor, a Bíblia fala que eu tenho que amar meu marido, mas olha o que ele fez. Merece uma vassourada e eu vou ter que amar? E aí nessa hora a gente tem que orar e pedir realmente a força do Espírito de Deus, porque na força do braço a gente vai dar um murro. Mas é a força do Espírito que vai me capacitar a calar a minha voz e obedecer com fé. Senhor, eu vou ter que obedecer com fé mesmo. Sabe por quê? Porque fé, o que é fé lá em Hebreus? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo, né? Tô olhando pro ser, tô com vontade de amar? Não tô vendo a vontade de amar, tô vendo a vontade de torcer. Mas obedecer com fé é ter certeza de que quem mandou sabe o que tá mandando, eu vou ter que obedecer com fé. É a hora que a razão que vai ter que vir, porque a palavra de Deus fala. E aí, com certeza, a gente vai colher os frutos da justiça, porque a palavra de Deus fala isso. Fala isso. Eu vou precisar confiar e obedecer com fé. Obedecer com vontade? Não, com fé. Com vontade? Não, com fé. Com vontade? Não, com fé. Disciplina não tem nada a ver com vontade. Nunca vai ter. Nunca vai ter, gente. Quem que acorda para fazer exercício de manhã com vontade? Admiro quem faz isso. Quem saiu para trabalhar? Meu vizinho anda de bicicleta. A gente sai para trabalhar às 7 horas da manhã, ele e a mulher dele estão voltando da pedalada, com aquela roupa colorida, bonita, com aquele capacete. Eles estão voltando, são 7 horas da manhã. Aí um dia a gente foi perguntar, sua cama é dura? A gente brincou com eles, né? Tem espinho? Ele falou, não, mas se eu não for nesse horário, eu não consigo mais. Como é o nome disso, gente? Disciplina. Disciplina. Quando a gente para ler a Bíblia todo dia, é porque a gente está morrendo de vontade de aprender da palavra. Gente, vamos ser honesta, né? Eu acho que não, é disciplina. Porque tem dia que a gente está cansada. Quando você vai lavar o seu banheiro, é porque você está morrendo de vontade. Acordei com vontade de lavar o banheiro. Ou é porque ele está sujo e precisa ser lavado. A gente não lava o que precisa? É disciplina. A gente, quando está com colesterol alto, a gente para de comer o que não deve, porque está morrendo de vontade de não comer. Que delícia essa salada. Não, a gente quer comer o hambúrguer, né? O chocolate. É disciplina. Então, disciplina não tem nada a ver com vontade. Domínio próprio também não. Também não. E o último princípio fala disso. Falei aqui o 4, não. Vivam pelo Espírito, né, o versículo 3, e não satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, é na força do Espírito de Deus. É na força do Espírito de Deus. 4. Decida manter a busca pelo domínio próprio. Não se martirize quando falhar, porque isso vai acontecer, né? A gente vai cair. Normal. Normal não é, mas acontece. Não é para ser normal, mas vai acontecer. Reavalia, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Corrija, peça perdão se você precisar pedir para alguém. Para Deus a gente sempre precisa. E continue a nadar. Continue a nadar. Todos os que competem, eu botei ela aqui, ó. Continua, gente. Nós vamos cair porque acontece o escorregão. Eu não vou cair porque eu sou pecadora e eu decido isso, porque neste momento o pecado está sendo mais interessante do que obedecer a Deus. Então agora, assim, eu estou achando que essa mentira vai ser proporcional. O Senhor vai entender porque essa mentira agora cabe melhor do que a verdade. Então, não, o pecado não é assim. Ele é o escorregão. Mas quando ele acontecer, peça ajuda de Deus, peça perdão e continua. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Continua. O Senhor vale todo esforço e Ele renova as nossas forças. 1 Coríntios 9, 25, para finalizar. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Um treinamento rigoroso por uma medalha, por uma coroa que depois de um tempo ninguém mais lembra, né? Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós fazemos o quê?
nós nos submetemos a um treinamento rigoroso. Que treinamento é esse? É me aprofundar no conhecimento e na obediência. E é treinamento rigoroso, porque não é fácil, mas é necessário, a gente precisa. E isso vai trazer o quê? A coroa que dura para sempre. E a gente precisa tomar cuidado para não menosprezar isso, sabe? Ah, o que será isso? Só porque eu não sei o que será, não significa que não vale a pena. Porque as promessas para a vida eterna são... Como é que são as palavras que eles usam? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus, quando subiu, disse: estou indo preparar lugar. Gente, o Deus que fez esse mundo tão bonito, sabendo que iria ser corrompido, o que é que ele não está preparando lá, né? O que é? Então, cuidado, porque às vezes a gente é tentado, porque a gente não entendeu, não sabe, que essa mente totalmente limitada, né, e corrompida, a gente deixa de dar valor. Mas esse esforço é para essa coroa que dura para sempre. E se não tivesse coroa, se ainda não tivesse coroa, esse esforço de obedecer ao Senhor, de conhecer ao Senhor, tinha que vir só pela minha consciência da salvação. Do poço de lama de onde a gente foi tirado, da condenação do inferno. Porque por graça o Senhor vai lá e pesca e traz para a salvação. Daí eu vou viver uma vida de qualquer jeito? O mínimo é a gratidão, né? O mínimo, o mínimo. E como se isso fosse pouco, se a gente obedecer ao Senhor, Ele ainda vai cercando a nossa vida de bênçãos. Cercando. Então se comprometa com o domínio próprio, com a disciplina, com a prudência. Porque isso é algo que Deus espera de nós. E isso vai trazer benefícios para essa vida e para a próxima. Amém? Vamos orar para terminar. Essa semana que vem é tentação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque ela é que nos revela o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que veio ao nosso alcance e deixou a sua palavra para nos ensinar a viver uma vida que te agrada, Senhor, e que nos livra de tantas consequências ruins do pecado. Nos ajuda, Senhor, a nos empenhar, nos ajuda a nos esforçar para mergulhar de cabeça mesmo no conhecimento do Senhor através da sua palavra, para nos comprometermos de verdade com a obediência, para vermos de verdade esse crescimento da salvação, desenvolvimento da salvação na nossa vida, para ver essa pureza sendo refletida na imagem do Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fazer a nossa parte, nos ajuda a nos comprometer com essa disciplina, eu te peço, ó Deus, obrigada por esse dia. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Continue a nadar, né? Até domingo que vem.